Milionário investiga o desaparecimento de sua esposa, mas descobre uma verdade inimaginável. Era uma manhã típica na Vila Olímpia, um bairro dinâmico de São Paulo, onde o luxo convivia lado a lado com a agitação da vida urbana. Gabriel Montoro, um empresário milionário de 42 anos, estava sentado à mesa de sua ampla sala de jantar, encarando um prato de frutas que ele nem sequer tinha tocado. Seu olhar estava perdido, e a preocupação desenhava rugas profundas em sua testa. Laura, sua esposa há 12 anos, havia desaparecido. Laura não era apenas sua companheira. Ela era o coração da mansão moderna que dividiam em uma das ruas mais exclusivas do bairro. Elegante, gentil e cheia de vida, ela era querida por todos. Na noite anterior, havia saído para um compromisso social, algo comum em sua rotina, mas não voltou. Gabriel tentou não entrar em pânico, mas quando amanheceu e ela ainda não estava em casa, a sensação de que algo terrível tinha acontecido começou a dominá-lo. A primeira atitude de Gabriel foi ligar para Marina, melhor amiga de Laura, mas ela disse que não tinha notícias. Depois, contatou funcionários, motoristas e até mesmo a portaria do condomínio, mas ninguém sabia do paradeiro dela. Sentindo-se impotente, Gabriel foi à delegacia da Vila Olímpia para registrar um boletim de ocorrência. Ao descrever Laura aos policiais, ele precisou lutar contra as lágrimas. Enquanto falava, imagens dela em seu vestido azul claro, o mesmo que usava na última vez que ele a viu, invadiam sua mente. Laura era a personificação da elegância, mas também tinha uma energia vibrante que iluminava qualquer ambiente. Depois de registrar a queixa, Gabriel voltou para casa. A solidão da mansão parecia sufocante. Os corredores amplos e silenciosos ecoavam suas próprias pisadas, e ele sentia como se cada canto da casa guardasse a ausência de Laura. Determinando que não podia simplesmente esperar pela polícia, Gabriel decidiu agir. Ele sabia que cada minuto era crucial. Vasculhou o quarto dela em busca de alguma pista, algum sinal que pudesse indicar para onde ela tinha ido. Em uma das gavetas da penteadeira, encontrou o celular dela, o que era estranho. Laura nunca saía sem ele. Desbloqueando o aparelho, Gabriel começou a examinar as mensagens e as últimas chamadas. Havia um número desconhecido que ela tinha ligado pouco antes de sair. Aquilo chamou sua atenção. Ele anotou o número e, em seguida, ligou para ele. Ninguém atendeu. Decidido a descobrir o que estava acontecendo, Gabriel contratou um investigador particular, Augusto Brandão, um ex-policial experiente e conhecido por resolver casos complexos. Augusto chegou à casa de Gabriel naquela mesma tarde. Era um homem robusto, com bigode espesso e olhos atentos. Ele fez uma série de perguntas detalhadas sobre a rotina de Laura e o relacionamento deles. "Você acha que ela poderia ter fugido?", perguntou Augusto, de forma direta. Gabriel ficou irritado com a sugestão, mas se controlou. Laura não faria isso. Ela não tinha motivos. Entendido. Vou começar pelas câmeras de segurança da região e pelo rastreamento do último trajeto dela. Também preciso verificar as amizades dela e qualquer contato recente que pareça fora do comum. Gabriel concordou. Ele sabia que precisaria abrir mão de qualquer privacidade se quisesse encontrar Laura. Ao mesmo tempo, uma dúvida sutil começou a crescer em sua mente. Será que ele realmente sabia tudo sobre a esposa? Naquela noite, Gabriel voltou a vasculhar a casa em busca de respostas. Durante sua busca, encontrou algo que o fez estremecer. No closet de Laura, escondido sob uma prateleira falsa, havia um pequeno envelope. Dentro, ele encontrou uma foto antiga de Laura ao lado de um homem que ele não reconhecia. A data na foto indicava que tinha sido tirada anos antes de eles se conhecerem. Atrás, estava escrito, "Para sempre ligados". Quem era aquele homem? E o que significava aquela frase? Gabriel sabia que aquilo era apenas o começo de um mistério que mudaria sua vida para sempre. Gabriel segurava a foto com mãos trêmulas. A imagem de Laura sorrindo ao lado de um desconhecido parecia tão distante da mulher que ele conhecia. Ele releu as palavras rabiscadas no verso, "Para sempre ligados", como se elas pudessem magicamente oferecer uma explicação. Quem era aquele homem? E o que ele significava para Laura? Gabriel não sabia se aquilo era uma pista ou uma distração, mas tinha certeza de uma coisa: a mulher que ele amava escondia segredos. Ele colocou a foto de volta no envelope e guardou no bolso. Não tinha tempo para reflexões naquele momento. A prioridade era encontrar Laura. Enquanto caminhava pelo quarto, tentando organizar os pensamentos, o telefone tocou. Era Augusto Brandão. "Senhor Montoro, consegui acessar algumas câmeras de segurança próximas ao endereço que você forneceu. Podemos nos encontrar? Acho que tenho algo para mostrar."
Gabriel concordou e, meia hora depois, encontrou-se com o investigador em um pequeno café na Vila Olímpia. Era um local discreto, longe do luxo que Gabriel estava acostumado, mas ele mal notava o ambiente ao entrar. Sua mente estava focada apenas em obter respostas. Augusto estava sentado em um canto reservado, com o laptop aberto sobre a mesa. Ele acenou para Gabriel e começou a explicar o que havia encontrado. As câmeras de segurança da rua registraram Laura saindo de casa às 20h42. Aqui está ela entrando em um táxi. Augusto pausou o vídeo, mostrando Laura vestida no elegante vestido azul que Gabriel tanto lembrava. O táxi seguiu em direção à Marginal Pinheiros, mas, pouco antes de chegar à Ponte Estaiada, ele parou. Augusto clicou em outra gravação. Dessa vez, era uma imagem de Laura saindo do táxi. Ela parecia estar conversando com alguém, embora a qualidade do vídeo não permitisse identificar quem era. Logo depois, entrou em um carro preto. Esse carro não foi registrado em mais nenhuma câmera, o que significa que ele evitou as principais vias monitoradas. Provavelmente alguém que sabia o que estava fazendo. E o motorista do táxi? Ele disse algo? Perguntou Gabriel, ansioso. Ainda não localizarmos, mas estou trabalhando nisso. Preciso que você me diga se Laura tinha alguma ligação com pessoas que dirigem carros desse tipo. Algum amigo, ex-namorado, qualquer coisa. Gabriel hesitou. A verdade era que ele conhecia pouco do passado de Laura. Eles haviam se casado rapidamente, movidos pela paixão, e ele nunca havia questionado os detalhes de sua vida antes de se conhecerem. Ela nunca falou de ninguém assim. Mas talvez... Gabriel tirou o envelope do bolso e colocou a foto sobre a mesa. Isso pode ajudar? Augusto pegou a foto, examinando-a com atenção. Quem é esse homem? Eu não faço ideia. Encontrei isso escondido no closet dela. Escondido? Augusto levantou as sobrancelhas. Isso muda muita coisa. Pode ser relevante. Vou tentar identificar esse sujeito. Enquanto Augusto estudava a foto, Gabriel começou a sentir uma mistura de desespero e raiva. Como Laura poderia esconder algo tão importante dele? E se o desaparecimento dela estivesse ligado a segredos que ele nunca soube que existiam? Antes de deixar o café, Augusto fez uma promessa. Vou aprofundar essa investigação, Sr. Montoro. Mas preciso que você esteja preparado. Nem sempre a verdade é fácil de aceitar. Underline, 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 underline. De volta à mansão, Gabriel não conseguia se concentrar. Ele andava de um lado para o outro, revisitando mentalmente cada conversa que teve com Laura nos últimos meses. Será que ela estava agindo de forma estranha e ele não percebeu? Decidido a buscar mais respostas, Gabriel voltou ao closet de Laura. Ele sabia que ela tinha um pequeno cofre embutido no fundo do armário, algo que usava para guardar joias e documentos importantes. Ele nunca havia precisado abrir aquele cofre antes, mas agora sentia que poderia haver algo relevante ali dentro. O problema era que ele não sabia a senha. Depois de tentar combinações óbvias, datas de aniversário, números importantes, e não conseguir, Gabriel decidiu chamar um especialista. Ele ligou para um técnico em segurança, usando a desculpa de que havia esquecido a senha do cofre. 2 horas depois, o cofre estava aberto. Dentro, Gabriel encontrou uma série de itens que não faziam sentido à primeira vista. Entre eles, um passaporte de Laura com um nome diferente, Laura Albuquerque em vez de Laura Montoro. Havia também uma chave de um hotel e uma carta escrita à mão. Gabriel sentou-se no chão, lendo a carta com atenção. O texto era enigmático, mas claramente importante. Laura. Não podemos continuar ignorando o que aconteceu. O passado sempre volta para nos assombrar. Use a chave quando estiver pronta para conversar. Não posso esperar para sempre. M. Gabriel sentiu o coração acelerar. Quem era a M? E o que significava o passado sempre volta para nos assombrar? Ele pegou a chave do hotel e saiu de casa decidido. Estava escuro quando chegou à recepção de um pequeno hotel na Vila Olímpia. Mostrou a chave ao recepcionista, que olhou para ele com curiosidade. Esse quarto não é usado há semanas, senhor, mas posso deixá-lo subir se quiser verificar. Gabriel aceitou. Ao abrir a porta do quarto, ele encontrou algo que o deixou sem palavras. A cama estava coberta com recortes de jornal e fotografias. No centro da cama, havia um dossiê com o nome dele próprio, Gabriel Montoro. Ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Laura estava investigando ele.
Gabriel ficou paralisado ao ver o dossiê. Ele o encarava, tentando processar o que estava diante de seus olhos. Fotografias, recortes de jornal e documentos impressos estavam organizados em pilhas meticulosas sobre a cama do pequeno quarto de hotel. No topo, em letras grandes, estava escrito: Gabriel Montoro, conexões, negócios e segredos. Seu coração batia forte. Quem havia feito aquilo? Era Laura. Por que ela investigaria o próprio marido? Ele hesitou por alguns segundos, mas a curiosidade rapidamente o venceu. Sentou-se na beira da cama e começou a folhear o material. O primeiro documento que chamou sua atenção era uma folha com uma lista de empresas vinculadas ao seu nome. Ele reconheceu algumas, negócios legítimos e bem-sucedidos que ele havia construído ao longo dos anos, mas outras eram totalmente desconhecidas. Empresas offshore, contas em paraísos fiscais e transações que ele nunca autorizou. Isso não faz sentido, ele murmurou para si mesmo, enquanto tentava entender o que estava vendo. Então, ele encontrou algo ainda mais perturbador, uma série de anotações à mão. A caligrafia era de Laura. Gabriel é mesmo quem diz ser? Por que essas empresas existem? Ele está envolvido com algo perigoso? Gabriel sentiu um nó na garganta. Laura desconfiava dele. Ela estava investigando sua vida, sua fortuna e, aparentemente, algo muito maior. Ao continuar examinando o material, encontrou recortes de jornais que destacavam escândalos financeiros e desaparecimentos misteriosos de sócios em negócios milionários. Embora nenhuma das matérias mencionasse Gabriel diretamente, o dossiê parecia sugerir que ele tinha alguma ligação com os casos. Havia também uma foto de um homem que Gabriel reconheceu imediatamente, Renato Vasconcelos, um antigo parceiro de negócios que desaparecera anos atrás. A mídia especulava que ele havia fugido com dinheiro desviado da empresa que ambos administravam, mas Gabriel nunca acreditou nessa versão. E agora, no dossiê, havia anotações que implicavam que o desaparecimento de Renato poderia estar relacionado a algo muito mais sombrio. Uma frase em particular chamou sua atenção. Renato sabia demais. Ele foi silenciado. Gabriel jogou o dossiê na cama e se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Sua respiração estava pesada, e sua mente girava em um turbilhão de emoções. Ele sabia que não era culpado por nada daquilo, mas por que Laura estava tão convencida de que ele tinha algo a esconder? No entanto, antes que pudesse formular uma resposta, algo chamou sua atenção. Em um envelope menor, grampeado ao dossiê, havia outra foto. Era a mesma que ele havia encontrado no closet de Laura, aquela dela com o homem desconhecido. Porém, desta vez, havia uma anotação ao lado: Mateus, a conexão entre Laura e o passado. Mateus. Agora ele tinha um nome. Decidido a não perder mais tempo, Gabriel pegou seu celular e ligou para Augusto Brandão, o investigador. Augusto, preciso que você descubra tudo o que puder sobre um homem chamado Mateus. Ele tem alguma ligação com Laura. Mateus? Tem mais informações sobre ele? Tenho uma foto. Vou te mandar agora. Augusto concordou e prometeu retornar assim que tivesse algo. Enquanto esperava, Gabriel continuou vasculhando o quarto. Ele não podia deixar nenhuma pista para trás. Em uma gaveta da comoda, encontrou um bilhete amassado. A mensagem era curta: Laura, você está jogando com fogo. Não há saída para o que começamos. Mateus. Gabriel sentiu um arrepio. Estaria Laura envolvida em algo perigoso? Ele precisava de respostas, e rápido. De volta à mansão, Gabriel não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Os corredores antisilenciosos agora pareciam opressivos, e ele ouvia ruídos que o faziam virar a cabeça constantemente. Ele tentou se convencer de que era apenas a tensão do momento, mas algo estava diferente naquela noite. Enquanto revisava os documentos do dossiê mais uma vez, o celular tocou. Era Augusto. Senhor Montoro, acho que encontrei algo sobre o homem da foto. Mateus Santos. Ele já foi investigado há alguns anos por envolvimento em lavagem de dinheiro e associações com grupos criminosos em São Paulo. Parece que ele sumiu do radar, mas há rumores de que ainda está ativo nos bastidores. E qual é a ligação dele com Laura? Isso ainda não descobri. Mas parece que ele e sua esposa foram vistos juntos em eventos há alguns anos. Talvez um antigo conhecido? Gabriel desligou o telefone com mais perguntas do que respostas. Mateus não era apenas alguém do passado de Laura. Ele parecia estar conectado a algo maior e mais perigoso. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu voltar ao closet de Laura. Ele sentia que ainda havia algo escondido ali. Desta vez, decidiu examinar as roupas dela uma por uma,
procurando qualquer compartimento oculto. Foi então que encontrou algo inesperado: uma pequena agenda costurada no forro de uma jaqueta. Ele a abriu com cuidado. As primeiras páginas pareciam diários comuns, com anotações de compromissos e pensamentos do dia a dia. Mas, ao chegar ao meio, a linguagem mudou. Havia frases enigmáticas, como: "Não confie em ninguém. Se algo acontecer comigo, procure Mateus. Gabriel pode não saber a verdade, mas ele está no centro disso tudo." O impacto das palavras de Laura o atingiu em cheio. O que ela queria dizer com o centro disso tudo? Naquela noite, enquanto revisava os documentos e anotações, Gabriel percebeu que havia uma referência a um endereço na Vila Olímpia. Era um galpão antigo, listado como propriedade de uma das empresas que ele nunca soube que possuía. Ele decidiu ir até lá. O galpão era escuro e silencioso, com uma atmosfera pesada. Ao entrar, encontrou caixas empilhadas e documentos espalhados. No fundo, havia um armário trancado. Ele forçou a fechadura até que ela se abrisse, revelando o conteúdo. Mais fotos. Desta vez, de Laura e Mateus juntos em vários lugares. Algumas eram recentes. Ela não estava apenas investigando Gabriel. Ela estava se encontrando com Mateus. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele não sabia mais em quem confiar ou o que acreditar. Tudo o que sabia era que o desaparecimento de Laura estava conectado a algo muito mais profundo e perigoso do que ele poderia imaginar. O ar no galpão parecia mais pesado enquanto Gabriel observava as fotos recém-descobertas. A visão de Laura com Mateus em momentos de aparente proximidade era um golpe devastador. Em algumas imagens, eles estavam em um café. Em outras, andando juntos por ruas desconhecidas, conversando de forma intensa. O mais perturbador, no entanto, era a data impressa em algumas delas, poucos dias antes do desaparecimento de Laura. Gabriel sentiu um misto de raiva e angústia. Sua mente foi invadida por perguntas. Por que Laura se encontrava com aquele homem sem contar a ele? O que eles discutiam? Seria isso uma traição ou algo mais profundo? Enquanto folheava os papéis encontrados no armário, notou uma série de documentos relacionados a uma conta bancária. Os extratos mostravam transferências substanciais de dinheiro de uma empresa ligada ao nome de Gabriel para uma conta registrada sob o nome de Mateus Santos. Impossível. Eu nunca fiz essas transferências, pensou Gabriel. Os valores eram altos demais para serem coincidência, e as datas batiam com momentos em que ele estava envolvido em negociações importantes. Era como se alguém estivesse usando seu nome para financiar algo sombrio. Ainda no galpão, Gabriel decidiu ligar para Augusto Brandão. Ele precisava de orientação, mas, antes que pudesse discar, seu celular vibrou com uma chamada de um número desconhecido. Alô? Gabriel o atendeu com cautela. Houve um silêncio inicial, seguido por uma voz masculina firme e enigmática. Senhor Montoro, pare de buscar respostas onde não deve. Isso não diz respeito apenas a você. Quem é você? Onde está Laura? Gabriel gritou, mas a ligação foi encerrada antes que ele pudesse obter qualquer informação. Ele tentou ligar de volta, mas o número estava bloqueado. Aquilo só aumentou a sensação de que estava sendo observado, manipulado, como uma peça em um jogo que não entendia completamente. De volta à mansão, Gabriel compartilhou os novos achados com Augusto. O investigador, sempre meticuloso, parecia mais preocupado do que nunca. Gabriel, isso está começando a ficar perigoso. Mateus Santos não é um homem qualquer. Se Laura estava envolvida com ele, seja como cúmplice ou como vítima, é provável que ela estivesse lidando com algo muito sério. Então por que usar meu nome? Por que envolver minhas empresas? Augusto suspirou, passando a mão pelo queixo. Essa é a pergunta que precisamos responder. Já encontrei registros de empresas que foram usadas como fachada por Mateus. Talvez Laura tenha descoberto isso e, de alguma forma, tentado expor ele. Ou talvez ela estivesse ajudando ele. Gabriel murmurou, lutando contra a ideia. Não tire conclusões ainda. Mas precisamos agir rápido. Mateus não é do tipo que deixa pontas soltas. Augusto sugeriu que monitorassem os extratos das contas de Gabriel para identificar novas movimentações. Ele também recomendou que Gabriel tomasse cuidado. Esse tipo de gente não gosta de ser desafiado. E você já está no radar deles. Nos dias seguintes, Gabriel se dedicou a estudar cada detalhe do dossiê. Uma das páginas mencionava um armazém em Santos, no litoral de São Paulo, que parecia ser um ponto central para as atividades de Mateus. A curiosidade o venceu, e ele decidiu ir até lá, mesmo contra o conselho de Augusto de agir com cautela. Chegando ao armazém, Gabriel encontrou um lugar desolado,
com sinais claros de abandono. No entanto, havia marcas recentes de pneus na entrada, indicando que o local ainda era usado ocasionalmente. Dentro, ele encontrou caixas rotuladas com códigos e uma série de computadores antigos. Ao mexer em uma das máquinas, Gabriel encontrou arquivos criptografados. Ele sabia que sozinho não conseguiria decifrá-los, então tirou fotos das telas e enviou tudo para Augusto. Foi então que ouviu um ruído vindo da entrada. Gabriel congelou, ouvindo passos ecoando pelo armazém. Ele se escondeu atrás de uma pilha de caixas, segurando a respiração. Duas vozes masculinas ecoavam pelo local, discutindo algo em um tom baixo. Ele já sabe demais. Se continuar, não teremos escolha. Mateus vai querer que resolvamos isso antes que piore. Gabriel não conseguiu identificar os rostos, mas aquelas palavras foram suficientes para saber que sua vida estava em perigo. Ele esperou os homens saírem antes de escapar pela saída lateral, com o coração disparado e a certeza de que havia entrado em um território muito mais sombrio do que imaginava. Naquela noite, de volta à mansão, Augusto chegou com um ar de urgência. Gabriel, consegui decifrar parte dos arquivos que você me enviou do armazém. Isso não é apenas sobre Mateus ou Laura. Isso é sobre uma rede de lavagem de dinheiro que está usando sua identidade como fachada. Gabriel sentiu um frio na espinha. Minha identidade? Como isso é possível? Não sei exatamente, mas parece que documentos falsificados foram usados para abrir contas e empresas em seu nome. Tudo aponta para Mateus. Mas há algo mais. Augusto hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Laura sabia disso. E, de acordo com alguns dos arquivos, ela estava tentando proteger você. A revelação foi um choque. Gabriel, que até então estava dividido entre a raiva e a dor, sentiu uma nova onda de confusão. Proteger? Por quê? Ainda não sei todos os detalhes, mas parece que ela estava sendo chantageada. Mateus estava usando algo contra ela. E o que era? Isso é o que precisamos descobrir. Mas há algo importante. Laura pode estar viva. Gabriel encarou Augusto com uma mistura de esperança e descrença. O que faz você pensar isso? Em um dos arquivos, havia uma mensagem recente de Mateus para um contato não identificado. Ele mencionava que ela ainda era útil para os planos dele. Isso significa que, se ela está desaparecida, provavelmente está sendo mantida como refém. A esperança de Gabriel cresceu, mas também o medo. Ele sabia que precisava agir rápido, mas também tinha consciência de que cada passo poderia colocá-lo, e Laura, em mais perigo. A partir daquele momento, Gabriel sabia que não podia recuar. Ele precisava confrontar Mateus, descobrir a verdade e salvar Laura. Mas o que ele não sabia era que a verdade seria muito mais devastadora do que qualquer coisa que ele poderia imaginar. A madrugada avançava lentamente, mas para Gabriel, o tempo parecia ter parado. A revelação de que Laura poderia estar viva o preenchia de uma mistura de esperança e pavor. Ele sabia que, se ela estava sendo mantida como refém, cada segundo contava. Porém, a ideia de confrontar Mateus o deixava apreensivo. Ele não sabia quem, ou o que, estava enfrentando. Depois de uma noite em claro, Gabriel reuniu-se com Augusto em seu escritório improvisado. O investigador espalhou sobre a mesa todas as pistas até agora reunidas: fotos, documentos, anotações do dossiê e as informações obtidas nos arquivos criptografados. Cada detalhe contava uma história fragmentada, mas ainda faltava a peça central para conectar tudo. Preciso que você me diga, Gabriel, começou Augusto, encarando-o seriamente. Há mais alguma coisa que Laura poderia estar escondendo? Algo que você não mencionou? Gabriel balançou a cabeça, exasperado. Já te disse tudo. Não sei mais o que pensar. Ela tinha segredos, sim, mas como poderia imaginar algo desse tamanho? Augusto suspirou, como se estivesse lidando com um quebra-cabeça impossível. Bem, se queremos respostas rápidas, precisaremos correr riscos. Recebi uma dica de que Mateus estará em um evento clandestino esta noite, no subsolo de um clube na região da Vila Olímpia. É perigoso, mas se conseguirmos chegar até ele, talvez possamos descobrir onde Laura está. Gabriel hesitou. Ele não era um homem acostumado ao perigo físico. Negociações milionárias e jogos de poder corporativo eram sua especialidade, mas lidar com criminosos como Mateus era um território completamente novo. Eu vou. Sua voz soou mais firme do que ele esperava. Augusto assentiu. Prepare-se. E siga minhas instruções à risca. Naquela noite, Gabriel vestiu um terno discreto, tentando parecer um homem comum. Augusto o acompanhou, instruindo sobre como agir e o que observar.
O clube ficava escondido em um edifício aparentemente abandonado, mas ao descer uma escada estreita, eles entraram em um ambiente luxuoso, mas opressivo. A música alta e as luzes baixas criavam um clima que misturava decadência e perigo. Mateus deve estar na área VIP, murmurou Augusto, enquanto ambos se moviam entre a multidão. Fique atento e não faça nada impulsivo. Gabriel assentiu, mas seus olhos estavam fixos em uma figura do outro lado da sala. Ele reconheceu Mateus imediatamente. O homem estava cercado por seguranças e parecia completamente à vontade, rindo conversando com outros indivíduos de aparência igualmente suspeita. Augusto sinalizou para que Gabriel permanecesse no local enquanto ele tentava se aproximar discretamente. Gabriel obedeceu, mas a ansiedade aumentava a cada segundo. Ele mal podia acreditar que aquele homem, tão casual e despreocupado, poderia ser a chave para o paradeiro de Laura. Então, algo chamou sua atenção. Uma mulher estava entrando no clube, escoltada por um dos seguranças de Mateus. Gabriel não conseguiu ver seu rosto imediatamente, mas havia algo em sua postura que o fez congelar. Quando ela se virou ligeiramente, ele teve certeza. Era Laura. Gabriel não conseguiu se conter. Ignorando as instruções de Augusto, ele começou a atravessar o salão em direção a Mateus e Laura. Seu coração batia acelerado, e a adrenalina o impulsionava. Ele precisava alcançá-la. No entanto, antes que pudesse chegar, 2 seguranças o interceptaram. Onde pensa que vai? Perguntou um deles, com um sorriso ameaçador. Quero falar com Mateus. É sobre negócios. Ele vai querer ouvir. Os homens se entreolharam, claramente desconfiados, mas um deles se aproximou de Mateus e cochichou algo em seu ouvido. Mateus olhou diretamente para Gabriel, sua expressão passando de surpresa para diversão. Ele fez um sinal para que o deixassem passar. Gabriel foi conduzido até a área VIP, onde Mateus o esperava com um sorriso cínico. Laura estava ao lado dele, visivelmente nervosa. Seus olhos encontraram os de Gabriel, e ela pareceu lutar contra a vontade de dizer algo. Gabriel Montoro. Mateus estendeu a mão como se estivessem em uma reunião de negócios. Finalmente nos conhecemos. Gabriel ignorou o gesto e olhou diretamente para Laura. Laura, você está bem? Ela hesitou antes de responder, sua voz baixa e insegura. Gabriel, não era para você estar aqui. Não vou sair daqui sem você, declarou ele, com firmeza. Mateus riu, balançando a cabeça. Que cena comovente. Mas, Gabriel, você não entende? Laura está aqui porque quer. Gabriel sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Isso é mentira. Ela nunca faria parte disso. Mateus levantou uma sobrancelha, claramente se divertindo com a indignação de Gabriel. Ah, mas você não sabe de tudo, não é? Laura não é tão inocente quanto parece. O que você quer dizer com isso? Ela veio até mim, Gabriel. Ela me procurou porque precisava da minha ajuda. E, agora, está presa nesse jogo porque sabia demais. Laura baixou os olhos, incapaz de encarar Gabriel. Ele sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Laura, é verdade? Ele quase sussurrou. Antes que ela pudesse responder, Mateus se levantou e colocou uma mão em seu ombro, conduzindo-a para longe. Acho que é melhor você ir embora, Montoro. Já causou confusão suficiente por uma noite. Gabriel tentou segui-los, mas foi impedido pelos seguranças. Ele assistiu, impotente, enquanto Laura desaparecia com Mateus por uma porta lateral. De volta ao carro, Gabriel estava em um estado de choque. Augusto tentou acalmá-lo, mas o empresário mal conseguia ouvir. Eu a vi, Augusto. Ela está viva, mas ela parecia diferente, como se estivesse com medo. Então temos algo mais concreto agora, respondeu Augusto, tentando ser prático. Sabemos que Mateus está mantendo ela por perto. Vamos usar isso a nosso favor. Gabriel cerrou os punhos. Não vou esperar mais. Se a polícia não consegue agir, eu mesmo vou acabar com isso. Augusto olhou para ele com preocupação. Não faça nada precipitado, Gabriel. Mateus não é um adversário qualquer. E eu também não sou. Gabriel sabia que estava entrando em um território perigoso, mas sua determinação agora era inabalável. Ele não apenas precisava salvar Laura. Ele precisava entender o que realmente estava acontecendo e descobrir a verdade por trás de cada mentira e segredo que o cercava. O próximo passo seria arriscado, mas Gabriel estava pronto para enfrentar Mateus, e qualquer um que tentasse impedi-lo. Gabriel passou os dias seguintes recluso, repassando cada palavra dita por Mateus e tentando desvendar o enigma que Laura havia se tornado.
Ele não conseguia entender como a mulher que amava poderia estar envolvida com alguém tão perigoso. Mas algo no olhar dela, naquela breve troca de olhares no clube, continuava o atormentando. Era medo, sim, mas havia algo mais. Talvez arrependimento ou um pedido silencioso de ajuda. Augusto, por sua vez, havia intensificado as investigações. Ele rastreava cada movimento de Mateus, tentando encontrar um ponto fraco. Finalmente, encontrou algo. Um dos associados de Mateus, um homem chamado Raul, parecia ser um elo mais vulnerável na cadeia de comando. Raul era responsável por intermediar as transferências de dinheiro entre empresas de fachada, mas tinha fama de ser ganancioso e pouco confiável. Ele pode ser a chave para descobrir onde Laura está e qual é o plano de Mateus, disse Augusto, enquanto ambos analisavam o esquema no escritório. Mas precisamos abordá-lo com cuidado. Gabriel concordou, mesmo que a paciência já não fosse sua aliada. Augusto conseguiu marcar um encontro com Raul em um bar discreto na periferia de São Paulo. O homem, de aparência cansada e um leve sotaque do interior, chegou atrasado e imediatamente pediu uma dose de uísque. Então, vocês querem informações sobre o Mateus? Disse ele, com um sorriso cínico. Gabriel tentou manter a calma. Quero saber onde ele está mantendo Laura e por que ele está usando meu nome para as transferências. Raul deu uma risada curta e balançou a cabeça. Ah, o bom e velho Gabriel Montoro. Você é famoso nesse círculo, sabia? Um milionário distraído, fácil de usar como fachada. Distraído? Gabriel retrucou, contendo a raiva. Vocês falsificaram documentos no meu nome. E fez diferença. Raul deu de ombros. Você tem tanto dinheiro que nem percebeu o que estava acontecendo. Augusto interveio antes que Gabriel perdesse o controle. Raul, estamos aqui para negociar. Você nos dá o que queremos, e podemos garantir que Mateus nunca descubra que foi você quem falou. Raul hesitou. Ele parecia pesar os riscos, mas a ganância falou mais alto. Certo. Mateus mantém um local seguro na região do Ipiranga. Um armazém velho, mas equipado. Se Laura está viva, é provável que esteja lá. Mas, aviso, entrar lá não será fácil. Augusto pressionou. E sobre o esquema com o nome do Gabriel? Quem está por trás disso? Raul sorriu de lado, como se estivesse se divertindo. Laura. A palavra atingiu Gabriel como um soco no estômago. Você está mentindo. Não, amigo. Ela era a peça principal. Mateus só entrou na jogada quando ela começou a perder o controle da situação. Gabriel não sabia como reagir. Ele se recusava a acreditar que Laura pudesse ser cúmplice de algo tão cruel. Decidido a confrontar a verdade, Gabriel e Augusto planejaram um ataque ao armazém indicado por Raul. Eles sabiam que o local seria altamente protegido, mas Augusto conseguiu reunir alguns aliados de confiança para ajudá-los. Na noite marcada, Gabriel vestiu roupas escuras e seguiu com o grupo até o local. O armazém era imponente, com muros altos e câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. Enquanto Augusto liderava a equipe, Gabriel só conseguia pensar em Laura. A invasão começou silenciosa. Eles desativaram as câmeras e eliminaram os guardas sem alertar o restante da segurança. No interior do armazém, descobriram salas cheias de documentos, armas e computadores. Tudo indicava que aquele era o coração do esquema de Mateus. Finalmente, em uma sala isolada, Gabriel encontrou Laura. Ela estava sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas e marcas de cansaço visíveis no rosto. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas. Gabriel, você não deveria estar aqui. Ele correu até ela, desamarrando suas mãos. Eu vim te tirar daqui. Acabou, Laura. Não, você não entende. Ela parecia em pânico. Isso é maior do que nós dois. Antes que Gabriel pudesse perguntar o que ela queria dizer, um alarme soou, ecoando pelo armazém. Augusto entrou correndo na sala. Temos que sair agora. Eles já sabem que estamos aqui. Gabriel ajudou Laura a se levantar, e os três começaram a correr pelos corredores do armazém. Mas o som de passos rápidos atrás deles indicava que estavam sendo seguidos. Quando chegaram à saída, um grupo de homens armados os cercou. À frente deles estava Mateus, com um sorriso frio no rosto. Ora, o herói veio resgatar a donzela. Que cena patética! Gabriel avançou um passo, protegendo Laura atrás de si. Isso acaba aqui, Mateus. Mateus riu. Acabar? Não, Gabriel. Isso está apenas começando. Ele fez um sinal, e seus homens avançaram, agarrando Gabriel, Laura e Augusto. Levem-nos para dentro. Acho que temos muito que conversar.
De volta ao armazém, Gabriel, Laura e Augusto foram colocados em uma sala com iluminação fraca. Mateus entrou, acompanhado por Raul, que agora parecia arrependido de sua traição. Então, Gabriel, quer saber a verdade? Mateus começou, andando lentamente pela sala. Laura nunca foi sua vítima. Ela é minha cúmplice. Não acredito em você. Gabriel encarou Mateus com fúria. Pergunte a ela. Todos os olhos se voltaram para Laura. Ela baixou a cabeça, como se estivesse lutando contra um peso insuportável. Gabriel, eu. Laura, diga a verdade. Ele exigiu. Ela levantou o rosto, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu não queria que fosse assim. Mas eu comecei isso. Gabriel recuou, como se tivesse levado um golpe. Por quê? Eu queria proteger você, Gabriel. Eles estavam usando seu nome para lavar dinheiro, e eu pensei que, se me envolvesse, poderia controlar a situação. Mas eu me perdi. Mateus a interrompeu, rindo. Que emocionante. Mas ela não contou a melhor parte, Gabriel. Ela escolheu ficar ao meu lado. Gabriel olhou para Laura, buscando alguma explicação. Isso é verdade? Não. Eu nunca escolhi isso. Mas agora não há como voltar atrás. Mateus se aproximou, encarando Gabriel com um olhar predatório. Você deveria ter ficado fora disso, Montoro. Agora, é tarde demais. A sala parecia estar sufocando Gabriel. O armazém silencioso, exceto pelas risadas de Mateus, era como um palco onde o empresário se via confrontado por uma peça macabra. Laura, a mulher que ele amava, estava envolta em mentiras e mistérios, e agora, com Mateus entre eles, tudo parecia uma armadilha sem saída. Você é um tolo, Gabriel, começou Mateus, quebrando o silêncio. Passou a vida pensando que o mundo gira em torno de sua fortuna, mas aqui, dinheiro não vale nada. Gabriel apertou os punhos. Isso não é sobre dinheiro. É sobre as pessoas que você destruiu. Sobre Laura. Mateus deu de ombros, fingindo indiferença. Ah, Laura. Ela é fascinante, não é? Tão inteligente. Tão leal. Quando quer. Ele se virou para Laura, que o encarava com olhos que misturavam ódio e culpa. Diga a ele, querida. Diga como começou tudo isso. Laura hesitou, mas finalmente respirou fundo e começou a falar. Gabriel. Eu entrei nisso porque pensei que poderia impedir que usassem você. Eles estavam drenando suas contas, criando empresas fantasmas no seu nome. Eu pensei que, se me aproximasse, poderia salvar você sem que soubesse. Gabriel balançou a cabeça, confuso. Então, por que não me contou? Eu teria ajudado. Por que você não teria acreditado? Respondeu ela, a voz carregada de emoção. Você estava cego com sua confiança nos seus advogados, na sua equipe. Não teria percebido a gravidade. Mateus riu baixinho. E então ela veio até mim. Tão desesperada, tão disposta a fazer o que fosse preciso. Mas, como toda boa história, as coisas saíram do controle. Não é, Laura? Você me enganou. Laura gritou, com lágrimas escorrendo. Disse que apenas queria um meio de ganhar dinheiro. Que ninguém sairia machucado. Mateus abriu os braços, como se fosse um anfitrião apresentando seu espetáculo. E eu menti? Tecnicamente, você mesma fez as escolhas, querida. Gabriel deu um passo à frente. Acabou, Mateus. A polícia já está a caminho. Mateus olhou para ele com um sorriso preguiçoso. Será? Acho que você superestima sua posição aqui. De repente, o som de passos pesados ecoou pelo corredor. Homens armados entraram na sala, claramente leais a Mateus. Augusto, que até então estava calado, avaliou rapidamente a situação e percebeu que eles estavam encurralados. Você não tem para onde correr, Gabriel, disse Mateus, divertido. Mas vou te dar uma escolha. Ele se aproximou, pegando uma arma de um dos homens e colocando-a sobre a mesa entre eles. Um tiro. Em quem você confia menos? Em mim ou nela? Gabriel ficou boquiaberto, o horror da proposta o atingindo como um golpe. Você é louco. Talvez. Mas essa é a única maneira de sair daqui. Mateus se inclinou, aproximando-se de Laura. Afinal, ela te traiu, não é? Ou será que estou mentindo? Laura olhou para Gabriel com desespero. Gabriel, não acredite nele. Ele manipula tudo. E você, não? Mateus provocou. Diga a verdade, Laura. Você sabia exatamente no que estava se metendo. Gabriel sentia que estava à beira do colapso. Ele olhou para Laura, depois para Mateus.
A dúvida o corroía. Eu não vou jogar esse jogo. Mateus levantou as mãos em falso protesto. Então vai morrer aqui, sem respostas. É isso que você quer? Enquanto Mateus discursava, Augusto discretamente pegou um pequeno dispositivo do bolso, uma granada de luz improvisada. Ele deu um leve aceno para Gabriel, indicando que precisava de um momento. Certo, Mateus, disse Gabriel, tentando ganhar tempo. Se você é tão poderoso, por que precisa de jogos como esse? Mateus estreitou os olhos, desconfiado. Não tente me distrair, Montoro. Distração? Não, é só curiosidade. Parece que você gosta de mostrar poder, mas no fundo, tem medo de alguma coisa. Mateus deu um passo à frente, irritado. Nesse momento, Augusto jogou o dispositivo no chão. Uma luz intensa explodiu, cegando temporariamente Mateus e seus homens. Gabriel agarrou Laura e correu para a porta, enquanto Augusto disparava contra os guardas para garantir a fuga. Vamos! Gritou Augusto, conduzindo-os por um corredor lateral. O armazém parecia um labirinto, com corredores intermináveis e portas trancadas. Laura, ainda abalada, tentava acompanhar o ritmo de Gabriel e Augusto. Não podemos simplesmente sair pela frente, disse Laura, ofegante. Há uma saída pelos fundos, respondeu Augusto. Precisamos encontrar a sala de controle para desativar o sistema de segurança. Eles encontraram a sala rapidamente e Augusto começou a trabalhar. No entanto, o som de passos se aproximando indicava que não tinham muito tempo. Continuem sem mim, disse Augusto, enquanto manipulava os fios do painel. Nem pensar, respondeu Gabriel. Mas antes que pudessem discutir, a porta foi arrombada, e Mateus entrou com uma arma na mão. Chega de jogos. Ele apontou a arma para Laura. Escolha, Montoro. Ou ela, ou você. Gabriel ergueu as mãos lentamente, tentando ganhar tempo. Mateus, você é inteligente. Deve saber que isso não vai acabar bem para você. Mateus riu. A diferença entre nós, Gabriel, é que eu não me importo com finais felizes. Laura deu um passo à frente, enfrentando Mateus com um olhar desafiador. Não tem coragem de fazer isso sozinho, não é? Sempre precisou de alguém para manipular. O comentário a colocou na mira da arma. Gabriel aproveitou a distração e avançou, derrubando Mateus antes que ele pudesse atirar. Os dois caíram no chão, lutando pelo controle da arma. Augusto, finalmente conseguindo desativar o sistema, pegou sua arma e apontou para Mateus. Solte agora. Mateus, percebendo que estava em desvantagem, levantou as mãos. Vocês venceram, por enquanto. Com Mateus imobilizado, Gabriel finalmente olhou para Laura. Acabou? Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Sim. Agora você sabe tudo. Augusto chamou a polícia, que chegou rapidamente para prender Mateus e seus comparsas. Gabriel e Laura, exaustos, saíram juntos do armazém. Ainda havia perguntas sem respostas, e Gabriel sabia que a relação deles nunca mais seria a mesma. Mas, pela primeira vez em meses, sentiu que poderia seguir em frente. Quando o sol finalmente começou a nascer, iluminando os edifícios altos e modernos da Vila Olímpia, Gabriel e Laura estavam sentados no banco de trás de um carro da polícia, sendo levados para a delegacia mais próxima. O caos no armazém fora controlado. Mateus e seus homens estavam sob custódia, e Augusto, embora ferido de leve, permanecia vigilante, garantindo que nada escapasse do controle. Para Gabriel, o alívio de ter escapado com vida era ofuscado por uma série de perguntas que ainda o atormentavam. Ele olhou para Laura, que permanecia em silêncio, o rosto marcado pela culpa e pelo cansaço. Vai me contar tudo agora? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Laura demorou a responder. Sim, acho que te devo isso. Na delegacia, enquanto aguardavam serem chamados para prestar depoimento, Gabriel e Laura sentaram-se lado a lado. O ambiente era agitado, com policiais entrando e saindo, e Augusto, ao telefone, organizando os últimos detalhes da operação. Laura começou a falar, a voz baixa e hesitante. Gabriel, tudo começou há 2 anos, quando notei movimentações estranhas nas suas empresas. Primeiro, pensei que fossem erros contábeis, mas, ao investigar mais, percebi que havia algo maior acontecendo. Gabriel franziu o senho. E por que você não falou comigo? Eu queria. Laura respirou fundo. Mas quando comecei a juntar as peças, percebi que Mateus estava por trás de tudo. Ele estava usando seu nome e suas empresas como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro. Fiquei com medo. Sabia que,
Se ele descobrisse que eu estava investigando, poderia me matar, ou pior, te envolver diretamente. Gabriel não conseguia acreditar no que ouvia. Então você decidiu trabalhar com ele? Não exatamente. Laura desviou o olhar. Eu fui até ele fingindo estar interessada em ajudá-lo. Queria ganhar tempo, entender como ele operava. Mas Mateus é manipulador, Gabriel. Ele me prendeu numa rede de mentiras e ameaças. Quando percebi, já estava envolvida demais. Gabriel sentiu um misto de raiva e compaixão. Por que nunca me contou isso? Por que desapareceu? Porque achei que desaparecer seria a única forma de te proteger. Laura segurou a mão dele, os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que Mateus usaria você como isca se achasse que eu ainda tinha algum vínculo com você. Quando Gabriel foi chamado para depor, ele entrou na sala com Augusto ao seu lado. O delegado, um homem de meia idade com olhar cansado, começou com perguntas diretas. Senhor Montoro, o senhor confirma que foi usado como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro? Sim. Mas eu não sabia de nada até começar a investigar o desaparecimento da minha esposa. O delegado fez uma anotação. E sobre Mateus Campos? O que sabe sobre ele? Ele é o mentor por trás de tudo. Usou documentos falsificados e ameaçou Laura para manter o esquema funcionando. E a senhora Laura Montoro? Qual o papel dela em tudo isso? Gabriel hesitou. Ela foi manipulada. Tentou proteger a mim e as minhas empresas, mas acabou se envolvendo mais do que deveria. O delegado lançou um olhar inquisitivo. Isso é o que ela diz. Mas temos provas de que ela assinou contratos e participou ativamente das operações financeiras. Gabriel sentiu o coração apertar. Laura nunca faria isso por escolha própria. O delegado não respondeu, apenas continuou tomando notas. Após o depoimento, Gabriel voltou para o corredor, onde encontrou Laura sentada sozinha. Ela parecia ainda mais abatida, como se estivesse carregando um peso insuportável. O que eles te disseram? Ela perguntou. Que tem provas contra você. Assinaturas, registros de transações. Laura abaixou a cabeça. Eles vão me prender, não vão? Gabriel segurou os ombros dela, forçando-a a olhar para ele. Laura, se você está escondendo algo, preciso saber agora. Não vou desistir de você, mas preciso da verdade. Ela hesitou, mas finalmente disse. Eu assinei alguns papéis. Sim. Mas foi sob ameaça. Mateus disse que, se eu não cooperasse, ele te destruiria, Gabriel. Ele tinha fotos suas, de pessoas próximas a você. Eu não tinha escolha. Enquanto Gabriel tentava processar as palavras de Laura, Augusto apareceu. Precisamos conversar, Gabriel. Em particular. Eles se afastaram para um canto mais reservado da delegacia. O que foi? Perguntou Gabriel, preocupado. Tenho boas e más notícias. A boa é que Mateus foi preso, e o esquema dele foi desmontado. Ele não vai sair dessa tão cedo. E a má notícia? Augusto suspirou. A má notícia é que Laura está profundamente implicada. A polícia tem evidências suficientes para processá-la como cúmplice. Gabriel balançou a cabeça, frustrado. Ela foi coagida. Augusto. Não pode ser tratada como criminosa. Sei que você acredita nisso. Mas precisa de provas concretas. E, enquanto não tivermos, o sistema vai tratá-la como qualquer outra suspeita. Decidido a salvar Laura, Gabriel começou a buscar evidências que pudessem inocentá-la. Ele revisou os documentos confiscados do armazém, buscando inconsistências que provassem que ela agiu sob ameaça. Durante dias, ele e Augusto trabalharam sem descanso. Finalmente, encontraram algo. Um vídeo de segurança do armazém onde Mateus ameaçava Laura explicitamente, forçando-a a assinar um contrato. Com essa evidência, Gabriel correu até o delegado. Isso prova que ela foi coagida. Mateus a obrigou a participar. O delegado analisou o vídeo e concordou que era uma peça importante. Vamos reavaliar o caso dela. Mas isso não significa que ela esteja completamente livre de suspeitas. Laura foi liberada sob custódia de Gabriel enquanto as investigações continuavam. Eles voltaram para casa juntos, mas o peso do que haviam passado ainda pairava sobre eles. Eu nunca quis que você fosse arrastado para isso, disse Laura, enquanto caminhavam até a porta de casa. E eu nunca vou desistir de você, respondeu Gabriel. Eles sabiam que ainda tinham muito a enfrentar, mas, pela primeira vez em meses, sentiam que havia esperança. Gabriel sabia que a batalha estava longe de acabar. Mateus estava preso, mas sua rede criminosa era extensa, e ainda havia muitas peças soltas. Além disso, mesmo com Laura ao seu lado,
Os segredos que haviam vindo à tona deixavam cicatrizes profundas. Naquela noite, ao voltarem para casa, Gabriel tentou retomar alguma normalidade. Preparou um jantar simples, e eles se sentaram juntos, mas o silêncio entre eles era quase insuportável. Você está quieta, ele comentou. Ainda estou tentando processar tudo, respondeu Laura, olhando para o prato. Não é fácil encarar o fato de que quase perdi você, e que ainda posso perder. Gabriel pegou a mão dela. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos superar isso juntos. Por um momento, ela sorriu. Mas a tranquilidade não duraria muito. No dia seguinte, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto, e sua voz estava tensa. Gabriel, preciso que você venha ao meu escritório agora. Descobrimos algo novo. Gabriel chegou rapidamente, encontrando Augusto em frente a uma mesa cheia de documentos e relatórios. O que aconteceu? Augusto apontou para uma tela de computador onde havia um e-mail criptografado, que eles haviam conseguido interceptar durante a análise dos sistemas de Mateus. Esse e-mail foi enviado para um dos cúmplices de Mateus que ainda está foragido. É um plano de contingência. Contingência? Gabriel perguntou, sentindo um arrepio. Mateus previu que poderia ser capturado. Esse e-mail dá instruções para que continuem as operações sem ele. E, mais importante, menciona você e Laura como alvos. Gabriel sentiu o sangue gelar. Eles ainda estão atrás de nós. Sim. E o problema é que não sabemos quem está no comando agora. Enquanto Augusto continuava a investigar, Gabriel começou a perceber que algo estava errado. Laura parecia mais nervosa do que o habitual, checando o celular constantemente e evitando discussões sobre o caso. Uma noite, enquanto ela estava no banho, o telefone dela recebeu uma mensagem. Gabriel hesitou, mas a curiosidade venceu. Era de um número desconhecido. Laura, precisamos falar. Não deixe Gabriel saber. Gabriel sentiu o coração disparar. Seria possível que Laura ainda estivesse em contato com Mateus ou com alguém da rede criminosa? Quando ela saiu do banheiro, ele confrontou-a imediatamente. Laura, quem é o M? Ela congelou, a toalha ainda na mão. O que você está fazendo com meu celular? Quem é? Ele insistiu, sua voz firme. Ela hesitou antes de responder. Não sei. Talvez seja alguém tentando nos intimidar. Não parece intimidação. Parece que você ainda está envolvida nisso. Não diga isso, Gabriel. Ela gritou, lágrimas nos olhos. Eu fiz tudo isso para te proteger. Nunca mentiria para você. Gabriel queria acreditar, mas as dúvidas eram inevitáveis. Enquanto isso, Augusto conseguiu rastrear a mensagem até um endereço em um edifício comercial na Vila Olímpia. Ele avisou Gabriel e sugeriu que eles investigassem juntos. Pode ser uma pista importante, mas precisamos ser cuidadosos, alertou Augusto. Naquela noite, Gabriel, Augusto e 2 policiais infiltrados foram até o local. O prédio parecia abandonado, mas ao entrarem, encontraram um escritório que ainda estava em uso. Havia computadores, mapas e arquivos que indicavam que a operação criminosa de Mateus ainda estava ativa. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Eles se esconderam, observando enquanto um homem de terno escuro entrava na sala. Gabriel ficou chocado ao reconhecê-lo. É impossível, ele sussurrou para Augusto. Era Rafael, um dos diretores de confiança de Gabriel, que trabalhava com ele há anos. Rafael começou a conversar ao telefone, sem perceber que estava sendo observado. Sim, estamos seguindo o plano. Mateus pode estar preso, mas isso não muda nada. E sim, Laura ainda está sob controle. Gabriel sentiu uma raiva crescente ao ouvir isso. Ele está mentindo, sussurrou. Augusto segurou seu braço. Espere. Vamos pegar mais informações. Rafael continuou. Não se preocupe. Gabriel não sabe de nada. E se ele tentar interferir, já sabemos como neutralizá-lo. Após Rafael sair, Gabriel e Augusto reuniram as evidências no escritório e saíram rapidamente. Gabriel estava tomado pela raiva e pela confusão. Ele era meu amigo. Trabalhou comigo por anos. Como ele pôde fazer isso? É assim que eles operam, Gabriel. Se infiltram, ganham sua confiança e depois te traem quando menos espera. Gabriel sabia que precisaria confrontar Rafael, mas antes, precisava esclarecer a ligação de Laura com tudo isso. Quando Gabriel chegou em casa, encontrou Laura na sala, sentada com o celular na mão. Ela olhou para ele, sabendo que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou. Rafael. Ele está por trás disso.
Trabalhou comigo todos esses anos e me traiu. Laura empalideceu, mas não disse nada. E você? Gabriel perguntou, sua voz dura. Está com ele? Ela levantou-se, indignada. Como pode perguntar isso? Porque encontrei a mensagem. M. Laura. Você sabe quem é? Ela suspirou, derrotada. M. Não é Mateus. É Mariana. Mariana? Minha irmã. Gabriel ficou surpreso. Sua irmã está envolvida nisso? Laura sentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela se envolveu com Mateus antes de mim. Ele usou ela para chegar até nós. E agora, ela está presa nesse mundo, assim como eu estava. Gabriel sentiu uma mistura de alívio e desespero. Por que não me contou? Porque sabia que você tentaria salvá-la, assim como fez comigo. E isso é perigoso demais. Agora, com a revelação de Mariana e a traição de Rafael, Gabriel sabia que precisavam de um plano definitivo para derrubar toda a operação. Ele e Augusto começaram a montar uma estratégia, enquanto Laura tentava convencer Mariana a se entregar e colaborar com as autoridades. Mas eles sabiam que o tempo estava contra eles. A organização estava cada vez mais agressiva, e a próxima jogada deles poderia ser fatal. O relógio avançava lentamente para a madrugada, e Gabriel sabia que o momento que havia temido por tanto tempo finalmente chegaria. Ele e Augusto haviam montado o plano, reunido provas, e, com a ajuda de Laura, haviam convencido Mariana a cooperar. Mas ainda havia uma última peça a ser movida. Rafael. Ele e sua rede criminosa ainda eram uma ameaça, e o confronto que se aproximava seria decisivo. Gabriel estava no centro de todo aquele turbilhão. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, independente de como tudo terminasse. O que o assustava, no entanto, era que, apesar de todo o sofrimento que havia passado, ele ainda se via disposto a lutar, não apenas por sua liberdade, mas também pelo amor que sentia por Laura. Mesmo com as traições, com as mentiras, ele sabia que, de alguma forma, ela ainda era sua esposa, a mulher por quem ele havia feito tudo aquilo. Na manhã seguinte, Gabriel se preparava para o que poderia ser o fim de tudo. Ele se encontrou com Augusto em um café na região da Vila Olímpia, o ponto de encontro combinado. Ambos estavam tensos, cientes do que estavam prestes a enfrentar. O que você pensa sobre Rafael? Perguntou Augusto, olhando ao redor. Gabriel respirou fundo, sua mente focada no próximo passo. Rafael sempre teve uma aparência de pessoa confiável, mas ele sempre foi o elo mais fraco. A verdade é que ele nunca foi meu amigo. Tudo o que ele fez foi por ganância, pela oportunidade de controlar as empresas que eram minhas. Quando eu fiquei focado demais em Mateus, ele se aproveitou disso. Augusto fez um aceno com a cabeça. Ele foi quem nos forneceu a informação sobre a localização de Mateus no armazém. Se você pensar bem, ele estava tramando contra você desde o começo. Gabriel balançou a cabeça, sentindo um peso no peito. Vou acabar com ele, Augusto. Ele tem que pagar, não apenas por me trair, mas por me envolver em todo esse jogo sujo. Enquanto isso, Laura estava em casa, tentando contactar Mariana novamente. Ela sabia que sua irmã era a chave para acabar com a rede criminosa que ainda se mantinha ativa. Mariana, que havia se afastado completamente após as revelações, finalmente aceitou falar com ela. Laura, eu sei o quanto você quer que tudo isso termine, mas o que você está me pedindo é impossível. Eu não posso simplesmente entregar Rafael e os outros. Eles vão me matar. Você já sabe o que eles fizeram com Gabriel. Eles já o mataram em espírito. Mariana, eles estão usando todos nós. Se você não os parar, ninguém vai sobreviver. Não a mim, nem a você, nem à nossa família. Mariana suspirou, a tensão em sua voz clara. Eu sei, Laura. Mas não sei por onde começar. Eles me pegaram no pior momento possível. Você não está sozinha. Eu estou aqui, e Gabriel está lutando por todos nós. Não importa o quanto custe, nós vamos vencer. E, para isso, você tem que ser forte. Você vai denunciar tudo o que sabe. Não só para a polícia, mas para mim também. Laura desligou a ligação, olhando para o telefone por um longo tempo. Ela sabia que Mariana estava com medo, mas a verdade era que ela mesma também temia o que viria a seguir. A batalha estava prestes a chegar a um clímax aterrador. Gabriel e Augusto sabiam que, para capturar Rafael de vez, precisavam agir rápido. A polícia já estava envolvida, mas ainda havia muito a ser feito nas sombras, onde Rafael e seus cúmplices se moviam. O plano era simples, mas arriscado. Usar o que eles sabiam sobre o último encontro de Rafael com seus comparsas
interceptando o ponto de encontro e capturando todos os envolvidos antes que pudessem escapar. Gabriel e Augusto estavam equipados com dispositivos de rastreamento, disfarçados como membros de uma força-tarefa. O local do encontro de Rafael foi identificado, um dos galpões abandonados na periferia de São Paulo, onde os cúmplices se encontravam para discutir a operação. A operação estava em andamento, e eles não podiam perder tempo. Precisamos estar lá antes que eles se dispersem, disse Gabriel, com a voz firme. A informação de que Laura está envolvida, a suspeita de que Mariana pode testemunhar contra eles, tudo isso pode ser a chave para pegá-los de surpresa. Mas temos que ser rápidos. Se Rafael descobrir que estamos atrás dele, vai se esconder de novo. Ele não vai facilitar as coisas. Gabriel, alertou Augusto, já se preparando para a ação. Quando chegaram ao galpão, o cenário estava silencioso, mas a tensão era palpável. O ambiente sujo e sombrio estava iluminado apenas pela luz fraca das lâmpadas penduradas, e as sombras se alongavam à medida que se aproximavam. Gabriel, Augusto e os policiais posicionaram-se nas entradas, prontos para agir. No centro do galpão, Rafael estava de costas, conversando com um de seus cúmplices. Ele parecia despreocupado, sem saber que seu mundo estava prestes a desmoronar. Augusto fez um sinal, e, em um movimento coordenado, as portas do galpão foram abertas. Os policiais entraram em formação, enquanto Gabriel, com o rosto determinado, avançou em direção a Rafael. Rafael, acabou. Você está preso. Rafael virou-se com um sorriso cínico, um sorriso de quem sabia que estava prestes a perder tudo. Você não pode me prender, Gabriel. Não agora. Tudo o que fizemos até aqui foi pelo poder. Você nunca entenderia. Gabriel sentiu a raiva crescer em seu peito, mas manteve o controle. Você estava certo em uma coisa, Rafael. Eu nunca entendi. Mas agora eu entendo o suficiente para te parar. Você vai pagar por tudo o que fez. Antes que pudesse reagir, os policiais avançaram, imobilizando Rafael e seus cúmplices. A operação foi um sucesso, mas ainda havia muito a resolver. Horas depois, Gabriel e Laura estavam sentados juntos em sua sala, o silêncio confortável entre eles. Rafael estava preso, e Mariana havia finalmente concordado em cooperar com as autoridades. Tudo parecia ter se resolvido, mas Gabriel sabia que as cicatrizes ainda estavam lá, em sua alma e no coração de Laura. Eu nunca imaginei que chegaria até aqui, disse Laura, olhando para Gabriel. Nunca pensei que fosse sobreviver a isso. Gabriel pegou sua mão, apertando-a suavemente. Nós sobrevivemos juntos, Laura. E é isso que importa. Você fez o que pôde para me proteger, e eu fiz o que pude para te salvar. Mas a verdade é que isso foi apenas o começo. A luta nunca acaba. Ela sorriu tristemente, sentindo-se, finalmente, em paz. Não sei o que o futuro nos reserva, Gabriel. Mas, agora, tudo que eu quero é que a gente tenha uma chance de recomeçar. Gabriel a puxou para perto, abraçando-a com força. Então vamos recomeçar, Laura. Juntos. E, embora o futuro fosse incerto, a verdade era que, naquele momento, eles haviam vencido. O amor e a verdade haviam triunfado sobre a mentira e a traição. E isso era o suficiente para garantir que, mesmo nas sombras mais profundas, sempre haveria uma luz esperando por eles. Fim.